Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres, que é financiado pela FAPERGS. Nesse curso, com 4 aulas, nós vamos discutir e trazer alguns conceitos que vão ser essenciais para a gente entender um pouco mais sobre COP30, mudanças climáticas e direitos humanos. Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre a COP30, que vai ser um encontro muito importante, um encontro que as expectativas estão de que ele seja um encontro decisivo e que ele vai acontecer, então, no Brasil, em Belém, no mês de novembro. E ele pode, então, a expectativa também é que ele se torne um marco na luta contra a crise climática. Mas antes de a gente começar falando sobre COP30, a gente precisa então entender um pouco mais sobre COP, sobre a Conferência das Partes e alguns outros conceitos que são importantes para a gente aprender mais sobre esse tema. Então, uh, conforme apresentado pelo manual foi produzido pelo Secretariado das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP, ou a Conferência das Partes, ela é o principal fórum mundial onde os países eles se reúnem então para negociar e decidir as ações que serão tomadas contra as mudanças climáticas. Ela é o órgão máximo da decisão então das convenções da ONU sobre mudanças climáticas. E os países, então, eles se reúnem, uh, os países que se reúnem, então, eles são chamados de partes, né, da convenção, e hoje, então, 197 estados e uma organização regional de integração econômica que fazem parte. E tudo isso começou lá atrás, em 1992, na Rio 92, que também é chamada de Cúpula da Terra. Aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e foi um evento então que se criou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que serve até hoje como base para todas as COPs. 3 anos depois, então, em 1995, aconteceu a primeira COP em Berlim, na Alemanha. E desde então, as conferências então elas acontecem todos os anos em algum ponto do mundo, a menos que as partes decidam que seja o contrário, como foi em 2020, por conta da Covid-19, que não ocorreu o fórum. Então, foi o único ano que não ocorreu o fórum. Os outros anos a gente teve a partir de 95. Mas é importante a gente lembrar, então, que nem todos os países têm as mesmas responsabilidades, né? De acordo com o autor, o Viola, a convenção é dividida em 3 grupos principais. Os países do anexo 1, que são os países desenvolvidos, ou também chamados de os industrializados, que assumem metas obrigatórias de redução das emissões. Os países do anexo 2, que são os países desenvolvidos, que além das suas próprias metas contra as emissões, eles têm também metas têm obrigações de financiar ações climáticas nos países em desenvolvimento. E também a gente tem os países não anexo 1, que são os países, em sua maioria em desenvolvimento, e esses países, então, eles não têm metas obrigatórias, mas eles precisam adotar algumas medidas de mitigação e adaptação. Essa divisão, então, ela representa um dos princípios importantes dessa negociação, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E o autor ainda ele apresenta o papel de cada um dos países melhor, assim, das divisões. Os países do anexo 1, então, eles têm o dever de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, como foi falado, só que para isso eles podem utilizar então os chamados mecanismos flexibilizadores, que são a compra de pode ser então a compra de créditos de carbono ou investimentos em florestas que funcionam meio como sumidouros de carbono. Já os países do anexo 2, conforme o autor, além de reduzir as suas emissões, eles precisam então ajudar financeiramente aos países em desenvolvimento. E eles precisam fazer isso então apoiando com projetos de mitigação e adaptação.
Foi nesse contexto, então, que surgiu o mecanismo de desenvolvimento limpo, que permite, então, que os países desenvolvidos financiem esses projetos dentro dos países em desenvolvimento. Em troca, eles recebem créditos. E esses créditos, então, eles são partes para que contribuam para o alcance das suas metas. Mas essa parte mais detalhada a gente vai trabalhar um pouco nos próximos slides. Por fim, então a gente tem os países em desenvolvimento, que são os países chamados de não anexo 1, que eles precisam, através de relatórios, apresentar as suas emissões e o que eles estão fazendo para reduzir essas emissões. Eles também têm o direito de receber a tecnologia e o apoio financeiro dos países desenvolvidos, que são os países, então, do anexo 2. E eles precisam fazer isso para poder avançar numa economia de baixo carbono, mas sem travar o seu próprio desenvolvimento. Mas aí tu me pergunta o que é afinal a COP, né? Qual é a função da COP na prática? E o autor, Viola, ele destaca então a principal função da COP, que é acompanhar e revisar as ações dos países. Então eles revisam isso analisando esses relatórios de emissões e quais são os progressos que são feitos em relação às metas globais feitas nas COPs anteriores. As COPs, então, na verdade, elas são grandes espaços de negociação onde são construídos os principais acordos internacionais sobre o clima. E agora a gente vai entrar, então, em um pouco mais sobre os encontros que fizeram que surgisse os marcos fundamentais, como o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris e o Pacto de Glasgow. Para começar, então, a gente vai trazer sobre o Protocolo de Kyoto, que ele nasceu, então, na COP3, que foi realizada em 1997. Ele nasceu, o Protocolo de Kyoto, então, ele foi o primeiro acordo internacional a estabelecer metas obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos. Isso é um bom destaque a gente fazer. Ele não incluía todos os países, apenas os países do anexo 1. E ele determinava que esses países eles reduzissem suas emissões em relação aos níveis de 1990, com prazos definidos até 2010. Então, foi a primeira vez, né, que houve então uma obrigação legal para agir contra o aquecimento global. E para ajudar com que esses países cumprissem as suas metas, o protocolo, então, criou 3 mecanismos de flexibilidade que são abordados, então, por Viola. Entre esses mecanismos, então, estão o mecanismo de desenvolvimento limpo, o comércio de cotas de emissão e a implementação conjunta. Esses instrumentos, então, eles foram pensados para fazer com que fosse mais viável o cumprimento das metas de redução dos gases de efeito estufa e que unisse, então, a economia de mercado e a cooperação internacional. Eu vou trazer um pouco mais sobre cada um desses mecanismos, tá? A gente vai começar, então, pelo mecanismo de desenvolvimento limpo, que é conhecido, então, como MDL, que nasceu de uma proposta brasileira em 1997. Em junho daquele ano, então, o Brasil ele apresentou para a comunidade internacional, então, os países que fazem parte da COP, um fundo de desenvolvimento limpo. Essa ideia ela era inovadora e ela previa que os países desenvolvidos, que historicamente são os que mais são os maiores emissores, no caso, eles contribuíssem financeiramente para apoiar os países em desenvolvimento né, através de projetos e que fossem apoiados no desenvolvimento mais sustentável e na mitigação das mudanças climáticas. A proposta, então, ela teve um forte apoio das nações mais vulneráveis, né, dos países do não anexo 1, que justamente são os que necessitam de apoio, e também teve uma crítica dos países mais ricos, né? A partir disso, então, os países
desenvolvidos eles criticavam porque eles temiam que fossem criadas novas obrigações financeiras nesse regime climático. Só que aí, em outubro de 1997, teve uma reviravolta. De acordo com o autor, o Brasil e os Estados Unidos eles trabalharam juntos em uma nova versão que modificou um pouco a proposta. O antigo Fundo de Desenvolvimento Limpo, então ele passou a ser chamado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E ele se tornou então um dos principais pontos do Protocolo de Quioto. E ele permitiu então que os países desenvolvidos cumprissem parte das suas metas financiando projetos de energia limpa, reflorestamento, até o manejo sustentável em países de desenvolvimento. E com isso, então, o Brasil rompeu a sua posição inicial de resistência aos mecanismos de mercado e passou, então, a apoiar soluções mais econômicas e complementares à política climática. Esse modelo também ele abriu um espaço para outros instrumentos de cooperação, como o comércio de cotas de emissão e a implementação conjunta. O comércio de cotas de emissão, então, ele surgiu um pouco antes, na segunda Conferência das Partes, que foi realizada em Genebra, em 1996. Nessa ocasião, então, os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez a ideia de cotas comercializáveis de carbono. Uma proposta que ela mudaria um pouco a forma de pensar a política climática. E essa ideia, então, era de que os países do anexo 1 pudessem negociar entre si direitos de emissão, criando um mercado internacional de carbono. A proposta, então, ela se baseava em uma experiência que já era bem sucedida dentro do próprio país, e eles utilizavam, então, cotas de emissão de enxofre e material particulado em usinas elétricas. E aí esse sistema ele se mostrava muito mais eficiente do que os métodos tradicionais de comando e controle, porque aí ele introduzia então a flexibilidade mais econômica no cumprimento dessas metas. Só que aí então inicialmente a proposta ela foi rejeitada, né? Porque muitos países eles não entenderam muito bem o modelo. Dentro dos Estados Unidos isso já acontecia, então era algo mais natural, mas para o resto do mundo isso não estava bem claro. Então teve uma resistência maior ali dentro. E esse uso, então, a ideia de um mecanismo de mercado que pudesse trazer apenas questões ambientais. E o plano, então, norte-americano, ele previa compromissos também para os países em desenvolvimento, o que contrariava um pouco os princípios de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Mas mesmo assim, se trabalhou como um divisor de águas esse comércio de cotas. E a partir dessa conferência, então, os países eles concordaram em iniciar algumas negociações para então criar um protocolo com metas obrigatórias de redução e que também estudasse formas de implementar esses mecanismos complementares. E foi aí então que se abriu um caminho direto para o protocolo de Kyoto, que daí foi firmado no ano de 1997, no ano seguinte, e que consolidou então o comércio de emissões com um dos pilares do regime climático. O terceiro mecanismo, a implementação conjunta, ela tem uma lógica parecida com o mecanismo de desenvolvimento limpo, mas ele funciona exclusivamente entre países entre os países desenvolvidos, que são os chamados países do anexo 1. Nesse caso, então, os países eles podem investir em projetos de redução ou remoção de gases do efeito estufa em outro país ou do mesmo grupo, né? No caso do país do anexo 1. E nisso eles recebem em troca créditos que são equivalentes às reduções obtidas. E esses créditos eles podem ser usados para cumprir parte de suas metas nacionais, o que torna o processo um pouco mais flexível e economicamente vantajoso para o país. Na prática, então, a implementação conjunta ela permite que o país com maior capacidade financeira apoie um país com maior potencial de redução, o que promove então benefícios mútuos e esses investimentos em tecnologias limpas de um lado e ganhos de eficiência do outro. Durante as negociações, então, do protocolo de Kyoto, a implementação conjunta ela foi um dos temas mais debatidos. Entre os três, ela foi um dos temas mais debatidos.
porque junto com o comércio de cotas foi aceita ela foi aceita pela União Europeia como parte de um acordo político para obter, então, o apoio do chamado Grupo Guarda-Chuva, que é formado por países como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com o autor, esses três mecanismos, eles nasceram de diferentes visões políticas, mas eles têm o mesmo propósito, que é tornar o regime climático internacional mais eficiente, cooperativo e economicamente viável. Eles representam, então, uma tentativa de equilibrar essas responsabilidades e oportunidades entre as nações. E aí isso combina, então, política, economia e a sustentabilidade na busca, então, do futuro com menos emissões de gases de efeito estufa. E esses mecanismos, então, eles facilitaram o cumprimento das metas também e incentivaram a cooperação internacional uma solução de baixo carbono. Avançando um pouquinho no tempo, né, em 2015, na COP21, foi firmado o Acordo de Paris, que é um dos principais marcos globais atual no combate à crise climática. E, de acordo com o autor Skylington, ele afirma que, diferente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris não impôs metas iguais para todo mundo. Cada país, então, define as suas próprias metas e são chamadas, então, de contribuições nacionalmente determinadas. De acordo que o país, então, ele cumpre suas metas de acordo com a sua realidade e a sua capacidade. O acordo, então, ele reafirma o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, onde todos têm deveres, mas de formas diferentes. O que no protocolo de Kyoto parecia ser um pouco mais rígido, né? Outro ponto essencial é o compromisso de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus, buscando 1,5 grau. E pela primeira vez, um acordo climático reconheceu os direitos humanos como parte da ação climática. Destacou, então, o direito à saúde, o direito aos povos indígenas, das comunidades locais, crianças, das pessoas em situação de vulnerabilidade, além da igualdade de gênero e equidade entre gerações. A gente vai trabalhar isso um pouco mais numa outra aula, mas já é importante a gente trazer alguns conceitos para cá e depois a gente abordar um pouco mais, né? E é por isso, então, que né, a partir desses conceitos, que o Acordo de Paris, desculpa, ele não se transformou apenas em um pacto ambiental, ele também é um marco ético-social. E na COP26, a gente tem, então, o que aconteceu, então, em Glasgow, no Reino Unido, em outubro e novembro de 2021, um dos maiores e importantes da diplomacia climática recente, né? Um dos momentos que foi muito importante, que foi, então, a COP26, que ficou marcada por um clima de grande expectativa e urgência, porque nos anos anteriores já se havia mostrado que o planeta estava ficando sem tempo para resolver essas questões climáticas. As ondas de calor, incêndios, inundações estavam se tornando muito mais frequentes e estão se tornando mais frequentes. E, de acordo com os autores, né, o Meyer, bom, de acordo com os autores, Meyer, Bustreu e Gostin, a ciência ela já deixa claro que se precisa agir com rapidez para evitar o aquecimento global, que o aquecimento global ultrapasse 1,5 grau, que é o limite considerado pelo Acordo de Paris. A partir disso, então, a gente tem o risco do Acordo de Paris ser quebrado, né? Mas além dessas metas ambientais, existia muita tensão nessa conferência, porque se tinha como uma principal busca conciliar a luta contra as mudanças climáticas com a proteção dos direitos humanos, né? Fazer com que a transição por uma economia sustentável existisse sem deixar ninguém para trás. E a principal pauta dessa conferência foi mitigação, que são as estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
E de acordo com os autores, né, Meyer, Bustrow e Gostin, os países que chegaram em Glasgow, eles chegaram com três grandes objetivos, que era reduzir drasticamente as emissões até 2030, acelerando as políticas climáticas, alcançar a neutralidade do carbono até o meados do século, o que significa emitir apenas o que o planeta consegue absorver, e garantir que a temperatura global se mantenha abaixo de 1,5 graus, porque assim a gente garante que o Acordo de Paris ele vai ser cumprido, né? E depois daí, então, das intensas negociações, então, surgiu o Pacto Climático de Glasgow, que é um documento que foi, em termos de linguagem e compromisso, é o mais forte desde o Acordo de Paris. E pela primeira vez na história, 151 países assinaram um compromisso formal para reduzir gradualmente o uso de carvão, que hoje é a principal fonte de emissão de dióxido de carbono e né, que serve como um acelerador no efeito estufa, né? E tudo isso serve para acelerar a transição energética global. Ainda assim, o pacto ele gerou muitas reações diferentes. Muitos líderes e cientistas eles apresentaram ideias de que foi um avanço importante para a sociedade, mas ficou uma sensação de que o acordo não foi suficiente diante da urgência da crise. E o destaque foi de que as promessas eram ambiciosas no papel, mas os compromissos concretos ainda não pareciam aparecer demais. E além das metas de mitigação, a COP26 ela também destacou a adaptação, que é a preparação para lidar com os efeitos das mudanças climáticas que já estão acontecendo. A chefe da Agência Ambiental do Reino Unido ela fez uma fala muito histórica na época, e ela disse que a adaptação é o que vai salvar milhões de vidas, né? Enquanto mitigação pode salvar o planeta, a adaptação ela é o que salva milhões de vidas. E essa frase então resumiu bem o desafio atual, que não basta reduzir emissões, é preciso também garantir que as pessoas consigam se proteger, se adaptar e sobreviver às novas condições climáticas. A COP26 também reforçou uma importante a importância assim de criar políticas justas e inclusivas, principalmente para grupos mais vulneráveis, como os povos indígenas, como comunidades costeiras, os agricultores, as mulheres e as crianças. E essas políticas, então, elas precisam estar mais amparadas por uma estrutura de responsabilização, o que garanta que as promessas feitas nos acordos internacionais se traduzam em ações concretas. E o caminho, então, é claro, né? A mitigação é essencial para o nosso planeta e a adaptação, então, é o que garante o presente das pessoas, né? E ambas, elas precisam ser guiadas por uma perspectiva de direitos humanos, equidade e, principalmente, justiça social. E é dentro desse cenário, então, que vem a COP30, que, de acordo com o Artaxo, a COP30 ela é, para ele, a COP da virada. E por quê? Porque a expectativa é que esse encontro ele marque um novo ciclo no compromisso, com compromissos mais firmes em três grandes frentes, que é acelerar a redução das emissões, fortalecer as políticas de adaptação, principalmente nos países mais vulneráveis, e garantir o financiamento climático para os países em desenvolvimento, para que eles consigam fazer uma transição energética mais justa. E por isso, então, que o Brasil, para o Brasil é muito importante, porque é uma oportunidade única de retomar esse protagonismo internacional, ainda mais porque a gente vai ter a Amazônia como centro dessas discussões globais. Para a Artaxo, os grandes desafios da agenda climática atual são, primeiro, a mitigação, que é reduzir as emissões que causam o aquecimento global, e isso passa então pela eliminação dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Segundo, a adaptação e a resiliência climática,
ou seja, preparar nossa sociedade para lidar com secas, inundações, ondas de calor e outros eventos que já estão acontecendo, e eles estão acontecendo com uma frequência muito grande em curto tempo, o que faz com que a nossa resiliência e a capacidade de recuperação seja menor. E também o terceiro desafio, que é a governança global e a justiça climática, que é garantir que o mundo age de forma mais coordenada e que ninguém fique para trás. E tudo isso depende, então, de financiamento, né? A parte econômica ela é muito importante. E os países em desenvolvimento eles precisam de recursos e tecnologias para investir, principalmente em energia limpa e políticas de adaptação. E também a questão da desigualdade, né? De acordo com o autor, os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por cerca de metade das emissões globais, enquanto os países mais vulneráveis são os que quase não emitem, mas também são os que mais sofrem. E enfrentar então a crise, antes de tudo, é enfrentar a desigualdade e repensar então o modelo de desenvolvimento que temos hoje. O autor, então, ainda afirma que enfrentar a crise climática ela não é só uma questão ambiental, ela também é econômica, social e ética. O planeta ele está mudando muito rápido e os efeitos disso já estão batendo na nossa porta. A temperatura média do planeta, de acordo com o Artaxo, subiu 1,6 graus Celsius. E em algumas regiões do Brasil, esse aumento já foi para 2,4 graus Celsius. E isso coloca, então, em risco a meta do Acordo de Paris, como eu já tinha falado, porque o Acordo de Paris, então, ele limita o aquecimento em 1 grau Celsius, 1,5 graus e meio. Do jeito que as coisas andam, de acordo com o autor, o mundo ele caminha para 3 graus Celsius de aumento global. E aqui no Brasil, existem regiões que podem chegar a 4 ou 4 graus e meio. E isso é muito, muito, muito grave. No Brasil, Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste, com menos chuvas, e no Sul, com mais chuvas, afetam muito a agricultura, a geração de energia e principalmente o cotidiano das pessoas, porque entra saúde, alimentação, todo o modo de viver das pessoas com essas alterações do clima pode ser modificado. Por isso que a COP, então, vem para ser além de uma reunião técnica, né? Vai ser um espaço de valores, de justiça e principalmente de solidariedade. Ela é mais do que só uma conferência, ela vai ser a oportunidade histórica de reconstruir o futuro, né? De um jeito mais sustentável, a gente fazer com que fazer algo para as nossas futuras gerações. Então a gente chega ao fim dessa nossa aula sobre COP30. Ao longo dessa conversa a gente passou pela Conferência das Partes, o que ela representa, né? Que ela é mais do que um espaço diplomático, ela é o principal palco mundial para debater e decidir o futuro do nosso planeta. A gente aprendeu também sobre os acordos internacionais, desde o Protocolo de Kyoto até o Pacto de Glasgow, que marcaram então alguns passos importantes na tentativa de reduzir as emissões e enfrentar a crise climática. A gente viu também que os desafios eles permanecem grandes e ainda convivemos com essa dependência dos combustíveis fósseis, com lentidão nas políticas de adaptação e principalmente com as desigualdades profundas e a falta de financiamento justo para os países vulneráveis. E a COP30 ela vai ser realizada aqui no Brasil e ela traz uma chance de a gente virar esse jogo. Ela pode ser um momento em que o mundo finalmente alinha seus compromissos de mitigação e adaptação da justiça climática. E mais do que números, né, a gente está falando de vidas humanas, de comunidades inteiras que são ameaçadas e de um futuro que pertence não apenas a nós, mas às próximas gerações. E essa mensagem, então, ela é muito clara, né? A crise climática, ela não é apenas um desafio ambiental, ela também é social, econômico e ético. E a COP30, então, ela vai ser lembrada por um marco mais de esperança e de omissão, dependendo, ou de omissão, né? Dependendo das escolhas que forem feitas. Que a gente possa, então, né, entender cada decisão, que cada decisão importa e que a justiça climática, também a justiça social,
e que o futuro sustentável depende do que fizemos agora. Agradeço demais a presença, muito obrigado, até a próxima.